Pais queridos, pastor Delson Silva, uma palavra de Deus para o seu coração. Se você crer nesta palavra, ela abençoará a sua vida. E se Deus falar com você, você fique à vontade para compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, acreditando que Deus tem suas formas e suas maneiras de falar. Para cada um, Deus tem uma forma e uma maneira de falar de forma diferente, mas Deus sempre fala conosco. No Evangelho de Marcos, o capítulo de número 4, e o versículo de número 35 conta-nos uma história bem conhecida, que talvez você conheça essa história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, essa é uma história muito conhecida. Em outro momento acontece uma outra situação idêntica a essa, que Jesus não estava no barco, mas também as ondas se levantaram, os ventos foram fortes, ao ponto de que quase os discípulos naufragam. Essa é uma situação em que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, mas ainda assim a tempestade se levantou, o vento soprou, as ondas subiram e a Bíblia diz que o barco já estava quase afundando. Até que os discípulos chamaram Jesus. Até que os discípulos foram até Jesus, despertaram ele, acordaram ele, que ele estava num sono, e Jesus veio e repreendeu o vento. Isso não quer dizer que Jesus hoje está dormindo. Mas a tempestade tem se levantado, o vento está soprando, as ondas estão fortes, e parece que é o mesmo desespero dos discípulos. Parece que os discípulos estão da mesma forma, pensando em morrer. Eles vão até Jesus e dizem para ele assim, tu não te importas que morramos? Tu não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento, acalma-te, aquieta-te, e a Bíblia diz que houve bonança. Uma palavra de Jesus muda toda uma situação. E eu creio que Deus, Ele tem as suas formas de falar, as suas maneiras. Eu acredito verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus ainda fala aos nossos corações, mas o que tem acontecido muitas das vezes com nós, nos nossos dias, é que nós estamos dando muito atenção às ondas do mar. A força do vento foi o que derrubou Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava caminhando sobre as águas e de repente ele tira o seu olhar de Jesus e ele começa a olhar para as ondas do mar. A Bíblia diz que ele afundou. Parece que nós estamos dando muita atenção para as ondas que estão se levantando, para o vento que está soprando. Isso não quer dizer que nós não temos fé, é porque muitas das vezes nós acabamos perdendo tempo com esforços humanos, sabendo que a solução está em Deus. Muitas das vezes nós damos muita atenção ao que traz o problema e esquecemos de dar atenção a quem tem a solução ao problema. Jesus estava com os discípulos no barco, mas os discípulos, eu imagino que eles usaram todas as suas
ferramentas, todas as suas estratégias de navegação, experientes homens do mar, mas uma hora eles perceberam que o que eles estavam fazendo não dava resultado. Uma hora eles entenderam que tudo o que eles estavam fazendo não ia resultar em nada. E o que eles lembraram? Eles lembraram de Jesus. E ao lembrar de Jesus, eles chamam a Jesus, mestre. Eu queria rapidamente, nesta palavra, dizer para você que se essa história se repete hoje conosco, nós precisamos entender que Jesus está no barco, que Jesus não está sem ter o controle da situação, mas talvez ele esteja esperando ser chamado, ser invocado, ser procurado. Olha, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão na frente da TV, estão na frente do seu celular, no seu computador, buscando notícias e informações do mundo. Mas eu pergunto, quanto tempo estamos dando para buscar a Jesus Cristo? Às vezes nós estamos ouvindo que de forma até mesmo prudente, alguns pastores, alguns líderes, ou quase todos os pastores e líderes estão cancelando os trabalhos, os cultos, ou até mesmo estão diminuindo a frequência dos trabalhos. Mas a questão não basta deixarmos de congregar para que tenha a cura. De repente essa é uma ferramenta humana, pode ser válida. De repente, fechar a porta dos templos pode ser uma prevenção para que não haja uma disseminação do vírus. Mas a pergunta é, e o buscar a Deus? Quando faremos isso? Quando vamos buscar a Deus? Ah, pastor, eu estou orando, eu estou crendo. Amém, continue orando. Mas se você não está buscando a Deus, saiba que as ondas vão continuar, que a tempestade vai continuar. Porque a tempestade só tem a solução, os ventos fortes, quando Cristo se levanta e dá a palavra. Aquieta-te, acalma. Eu queria nesta oportunidade trazer para você esta palavra. Vamos focar em Cristo, vamos olhar para Cristo, como Paulo disse, olhando para Cristo, autor e consumador. De repente nós estamos em desespero, em pânico também, nos juntando aos demais. Está todo mundo em desespero, em pânico, e parece que nós estamos indo pelo mesmo caminho. Será que não é tempo de chamarmos a Jesus com mais veemência? Será que não é tempo de clamarmos a Jesus com mais força, com mais vigor? Ele está no barco, Ele está no barco, e Ele tem a solução, só Ele tem a solução. Não desprezemos a ciência, não desprezemos as orientações médicas, mas entendamos que há problemas que só Deus tem a solução. E este é o momento em que as pessoas estão se descontrolando emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas não estão conseguindo buscar a Deus, invocar a Ele, clamar a Ele, porque Ele tem a solução. Ele tem o aquieta-te e o acalma-te. E nesta tarde, que possamos despertar para isso, que possamos tirar um momento das nossas vidas para buscar a Deus. Eu estou aqui no altar da igreja, do templo pela qual misericórdia de Deus nós pastoreamos. E eu quero que você se posicione também no templo, ou na sua casa, em qualquer lugar. Buscar a Deus é preciso. Neste tempo de crise, só Cristo se levantando e sendo a solução para todos os nossos problemas. Deus abençoe sua vida. Não esqueça, orar, buscar a Deus é uma questão de sobrevivência em meio às crises e às lutas que passamos no dia a dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, no poderoso nome de Jesus.